Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, 14 de junho. Evangelho desse fim de semana é Mateus 9, 36, 10, 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 11º domingo do tempo comum. Quantos momentos solenes que celebramos nesses últimos tempos, o tempo pascal, celebramos o Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade, celebramos o Corpus Christi. E nos próximos dias vamos celebrar o Sagrado Coração de Jesus. E depois desse momento, então, das celebrações que nós tivemos, pascais também, assim, tão fortes, Jesus nos mostra e faz o convite aos apóstolos para o seguirem. Mas gostaria de ressaltar: de graça recebestes, de graça deveis dar. Provem pensar comigo, quantas bênçãos, quantas graças que recebemos diariamente. A vida, a família, o ter uma casa, o ter um lar, ter a comida, ter roupa, ter aquilo que precisamos, as necessidades básicas. Trago presente isso também porque nós celebramos a Semana Nacional do Migrante nesses dias e assim sintonizamos com muitas realidades e situações que nos fazem pensar profundamente. Quantas pessoas andam de um país, de um estado, de uma cidade para outra em busca de melhores condições de vida. Claro que nesse período de pandemia, há outras situações, há outras realidades, né? Mas se diz que os 5 ou 7% da humanidade quando em tempos normais sai de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida. O evangelho de hoje inicia dizendo assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Compadeceu-se delas. O compadecer-se, com frequência, nós encontramos na palavra de Deus
momentos em que Jesus então se compadece, porque eram ovelhas sem pastor. Por exemplo, na multiplicação dos pães. Jesus vê aquela multidão e transforma aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes. E assim tantas outras situações, por exemplo, a passagem do bom samaritano, que lembramos, rezamos nesse ano dentro da campanha da fraternidade, também. Mas, então, como eu dizia, são muitas as situações que Jesus se compadece das multidões. E ainda mais nesse mês em que celebramos o Sagrado Coração de Jesus, nos mostra que Ele é o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida, que o coração é por excelência aquele que nos mostra o amor de verdade. E Jesus percebe que precisa mais gente para fazer o bem. Precisa mais gente para ser de bem, para ajudar. Então o que ele faz? Diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E como são poucos, como precisamos mais de pessoas para trabalhar para o seu reino. Então convida assim gratuitamente. De graça recebeste, de graça deveis dar. Convida os 12 para seguir. Para fazer o quê? Para seguir a Ele antes de tudo. O seu projeto de amor, para estar próximos dele, para aprender junto com ele. O que era o reino de Deus? O reino dos céus está próximo. Antes estarem junto com ele, para depois levar aos outros assim aquilo que é a mensagem do Pai, a mensagem do reino de Deus. Então, os apóstolos, o que fazem? São enviados e têm a mesma missão de Jesus: libertar as pessoas dos males que as afligem e não as deixam viver em plenitude. Começando pela casa de Israel, povo explorado pelo império. O primeiro anúncio a ser proclamado é: o reino dos céus está próximo. Esse reino se concretiza quando os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os leprosos purificados, os demônios expulsos. Numa palavra, sanar a vida e empenhar-se para que a comunidade seja justa, solidária e inclusiva. A partir da consciência de tantos sofrimentos, é que nos humanizamos e nos tornamos mais solidários. Essa obra evangelizadora, para ser autêntica, não deve visar lucro. Vocês receberam de graça, deveis dar de graça também. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom refletir sobre o chamado que o Senhor faz aos apóstolos, fez ao longo da história da igreja. Há muitos que são considerados santos, né? Por exemplo, eu gostaria de trazer presente também, que celebramos ontem, Santo Antônio. Esse homem que percebeu realmente a vocação, o chamado de Deus e deu seu sim. Trazemos presente também nesse mês São João Batista. As nossas festas juninas, que esse ano vai ser totalmente diferente. Aquele que preparou os caminhos do Senhor, que deu seu sim a Deus até o martírio. Ou também São Pedro, São Paulo, apóstolos que celebramos também nesse mês. Não vou me delongar aqui porque muitos outros momentos celebramos a vida de Pedro e Paulo, apóstolos, os dois que também deram a vida no martírio. E nesse mês celebramos, colocando assim todo o mês de junho, o Sagrado Coração de Jesus. Jesus que tem compaixão,
da humanidade, tem compaixão de tantos que saem das suas terras para ir para outros lugares, quem sabe buscar uma vida mais digna, e são vítimas de injustiças, são vítimas de sofrimentos, são vítimas de medos. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos buscar viver, cada um de nós, a vocação que recebemos. E porque devemos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Quantas coisas nós recebemos gratuitamente de Deus? Muitas, demais. Que sejamos sempre agradecidas pela vida que temos, por tudo aquilo que temos, e que podemos, quem sabe, ser um pouco mais solidários também com os nossos irmãos e irmãs. E então, que Santo Antônio abençoe a todas as famílias, abençoe as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa bênção de Deus, então, que venha realmente do Sagrado Coração de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, nos acompanhe às 10 horas, através da celebração da Santa Missa, Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Um bom domingo a todos.